Está começando mais um Jogando Dados, um podcast sobre economia política da comunicação. Eu sou o Guilherme Bernardi e esse é o Jogando Dados. Nesse podcast partimos da economia política da comunicação, ou, se preferirem, da crítica da economia política aplicada à comunicação. Nessa abordagem, a comunicação é entendida como uma forma social, assim como a mercadoria, o dinheiro, o direito e o Estado, e por isso também é parte da estrutura da sociedade capitalista. Nas últimas semanas falamos sobre o 8º encontro da Olympique Brasil que está acontecendo nesse momento enquanto gravamos aqui mais uma edição do Jogando Dados. Como vocês podem imaginar e claro, ouviram nos últimos episódios com o Manuel e Anderson, os dois da diretoria da Olympique Brasil estão envolvidos aí na organização de um evento com 2 semanas de duração e na maioria dos dias com 3 turnos, de manhã, de tarde e de noite. Por isso, nessa semana, e para a gente não ficar sem o episódio do Jogando Dados, nós pensamos o que fazer, como organizar, porque também estamos participando, apresentando trabalhos. Eu, o Guilherme, já apresentei, a Gabriela vai apresentar na sexta-feira, a Rafaela apresenta hoje, na quarta-feira. Então, pensamos como fazer, o que fazer, tentamos acertar nossos horários, não foi uma questão muito fácil, mas tivemos alguma ideia aqui e acho que esse episódio vai ser bem interessante. Nesse episódio, vamos meio que fazer uma edição especial do Como Jogar Dados, mas com nós, os estudantes aqui do Jogando Dados. Então, o que fizemos? Eu, a Gabriela, o William e a Rafaela gravamos participações aqui para o Jogando Dados falando das nossas experiências com a economia política da comunicação e também para servir como forma de convidar outras alunas e outros alunos, pesquisadoras e pesquisadores, para entrarem na área, para conhecerem um pouco mais sobre as nossas experiências de pesquisa, as nossas motivações e que ideias nós temos. Então, por causa dos horários e de organização, a gente adotou um modelo um pouco diferente, cada um gravou seus áudios separados, a Gabriela Fernandes Silva gravou o dela, o William Casagrande Fusaro o dele, a Rafaela Martins de Souza o dela, e depois nós juntamos aqui na edição para ter essa edição do Jogando Dados durante o evento da Olympique Brasil, enquanto o Manuel e Anderson estão aí na correria de organizar o evento. Por isso, um abraço, Manuel e Anderson. Deixa aqui que nós seguramos as pontas e peço a compreensão de todas e todos os ouvintes com as diferenças eventuais de áudio e com um episódio um pouco fora do comum, mas não fora do que nós pensamos aqui no Jogando Dados. Bom, antes de ouvirmos a primeira das nossas participantes, a Gabriela, eu vou passar para vocês as 3 perguntas que basicamente eu mandei como base para eles 3 gravarem as respostas e depois eu mesmo vou responder a elas. A gente decidiu o seguinte como perguntas: como foi a sua aproximação com a economia política da comunicação? Que tipo de leituras você faz ou tem feito e pretende fazer? Como você vê a economia política da comunicação em relação às suas pesquisas? Como ela pode contribuir, oferecer caminhos e abordagens? E o que você diria para as pessoas que estão começando a pesquisar ou estudar? Então, sem mais delongas, uma frase aí que eu percebi esses tempos que eu sigo o Matias Pinto do Xadrez Verbal falando isso, então fica aí dados os créditos com o devido atraso. Vamos ouvir o que a nossa primeira participante, a Gabriela Fernandes Silva, que é estudante de jornalismo da Universidade Estadual de Londrina e uma das membros aqui do podcast do Jogando Dados, tem a falar sobre as suas experiências e relações com a economia política da comunicação. Oi Gui, oi Rafa, oi Will. Nosso primeiro episódio aqui, sem o Manuel, sem o Anderson, estamos tudo perdido. Brincadeira. Eles estão bem ocupados com o evento da Olympique, né? Devem estar cansados já também, uma hora dessas, indo para o final do evento. Mas enfim, vamos que vamos, vai dar tudo certo.
Bom, eu acho que se eu for pensar quando que eu tive interesse em ler Marx ou em ler coisas de comunismo e tal, acho que foi ainda no ensino médio. Eu tinha aula de sociologia e eu me interessava bastante, já defendia todos os ideais marxistas. Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, então, meu interesse aumentou bastante, né? Eu tive aula com a Fernanda, que é uma professora incrível ela deu sociologia, era de ciências sociais, e ela me fez ler alguns textos básicos do Marx, né? E me incentivou ainda mais a criticar o capitalismo. Ela me fez é, gostar ainda mais do Marx, a pensar que eu queria ir para alguma coisa desse lado, estudar coisa desse tipo e tal, né? Enfim, isso ainda no primeiro ano da faculdade, né? Aí no segundo ano, em 2019, eu tive aula com o Manuel no primeiro semestre de teorias da comunicação e todos os temas da aula dele eu me interessava bastante, participava das aulas, lia os textos com prazer, desculpa. Eu lembro até que na primeira aula com ele, eu escrevi um texto e postei no Facebook falando sobre como que foi bom ter aula com o Manolo. Sobre como ele me encheu de esperança por falar todas as minhas angústias, por entender tudo que eu tava sentindo, ele falou na aula, tipo, toda a raiva do sistema e tudo que eu queria ouvir, eu ouvi naquela primeira aula e foi muito bom. Ali eu já começou minha admiração pelo Manuel, e meu interesse pela aula dele, né? Enfim, aí 2019 foi o primeiro ano do mandato do Bolsonaro também, né? E eu tava puta com o governo, com o sistema, com o mundo mesmo, né? E depois de mais umas postagens desanimadoras minha no Facebook, o Manuel veio me chamar pra fazer IC com ele. Veio me chamar para falar mal do governo, para falar mal do capitalismo. Foi aí que eu me encontrei, né? Foi a partir daí que eu entrei de verdade para a crítica da EPC. Bom, sobre as leituras, o que o Manuel mandar eu tô lendo, né? Brincadeiras à parte, para fazer meu primeiro artigo com o Manolo foi sobre o WhatsApp, as eleições de 2018, sobre a confusão entre as funções publicidade e propaganda, né, nesse contexto. Eu li algumas obras do Bolanho, que é clássico da EPC, e que eu tive prazer de conhecer no Jogando Dados mais tarde, né? E eu também participo do Cubo, que é o projeto do Manolo, que ele até comentou numa mesa hoje, né, sobre a gente ler sobre o projeto e sobre a nossa leitura. A gente leu o ROG lá, que também faz uma leitura do Marx e traz várias questões importantes também da publicidade e consumo. Enfim, além disso, ainda no Jogando Dados, né, eu conheci muita gente, li uns artigos já incríveis que eu pretendo retomar a leitura quando der, né? A gente falou com a Verlane Aragão, com a Ivonete. Enfim, eu pretendo ler mais coisas das nossas autoras e dos autores aqui do Brasil, da nossa EPC aqui. Bom, como eu já falei anteriormente, né, o que eu gosto é de criticar o capitalismo. Não, mas realmente, eu gosto de entender como a gente tá num sistema decadente, né? Acho que estudar EPC me faz ter ânimo para ver que podia ser tudo diferente, né? Que a gente vive num momento de crise do capital e que é por isso que a gente vive tanta coisa ruim às vezes, tanta desigualdade. Acho que estudar isso me faz ter uma esperança que é porque a gente tá nesse sistema que a gente tá do jeito que tá, né? No meu primeiro projeto com o Manuel, eu consegui entender como que a confusão do Bolsonaro e o WhatsApp está relacionada a isso, né? A crise do capital.
E agora, no nosso novo projeto, eu tenho como objetivo entender o desemprego causado pelas novas tecnologias, né? Claro, eu sempre digo que o problema não está no avanço tecnológico, né? A gente precisa evoluir e tal, mas o problema é do sistema mesmo, né? Que ao invés de fazer as tecnologias servirem para o bem de todo mundo, fica gerando essa confusão aí. Enfim, acho que é isso. A IPC me traz um pouco de esperança. Pelo menos eu consigo entender qual é o problema que a gente que a gente vive, né? Sobre qual problema que a gente tá imerso aqui. Enfim, sobre o que dizer para as pessoas que estão começando a estudar e pesquisar IPC, eu não tenho muito o que dizer, né? Eu tô começando agora e ainda pretendo estudar muito e muita coisa da IPC, entender muita coisa ainda, né? Acho que eu tô bem no começo ainda, pretendo seguir uma carreira aí com a IPC e é isso. Acho que nas perguntas eu devia mais escutar do que responder mesmo. Obrigado, Gabriela. Muito interessante a sua fala, né? Saudades dos nossos grupos aí lendo o Wolfgang Fritz Hogg, mas não só ele, né? Eram debates muito interessantes na sexta-feira pela manhã para fechar a semana, no qual a gente se reunia aí os orientandos, principalmente do Manuel, mas também do Rodolfo, que teve aqui no episódio sobre os empregos de merda, e outros orientandos do Rosinaldo, que apareceu por aqui no Como Jogar Dados, né, e que é um dos coordenadores de grupo de trabalho da ULEPIC Brasil. E não só eles, né, o pessoal tem mais um pessoal aí da Universidade Estadual de Londrina que cola com a gente aí fazer os debates. Obrigado, Gabriela, então, seguimos aí junto produzindo Jogando Dados, na pesquisa, nos debates, e nos falamos na próxima semana, né, na sequência. Agora vamos ouvir o que o William Casagrande Fusaro, um membro quase fixo aqui da bancada no último mês, né, William, depois que a gente brincou com você que você não estava aparecendo. Acho que esse é o 5º episódio seguido com você, os dois do Chaves, os dois sobre o Estado. Então estamos aí mais uma vez com o nosso grande William Casagrande Fusaro para falar sobre as relações e experiências dele com a economia política da comunicação. O William, ele é jornalista formado pela Universidade Estadual de Londrina e recentemente defendeu a dissertação dele também na Universidade Estadual de Londrina, então é mestre em comunicação também. Vai que é sua, William. Bom, minha aproximação com a PC ela foi um pouco tardia, né? Eu conheci os autores, o campo, o qual eu ainda conheço de uma forma um tanto quanto superficial, né? Meus estudos em grande maioria até hoje eles acabaram ficando mais no campo ali da comunicação da política e também da estética, né? Esse encontro se deu em 2018, né? Quando eu entrei no mestrado, com a orientação do Manuel, né? Que já tinha sido meu orientador na especialização de comunicação popular e comunitária, né? E na época o Manuel sugeriu de trabalhar com eu já tinha como objetivo estudar os pôsteres no período das guerras civis na Rússia, só que seria uma análise muito mais voltada para as questões estéticas, né, a respeito dos pôsteres, que era algo que já me pegava antes por conta dos estudos sobre agitação e propaganda, né, também estudos que tinham um caráter ali bem uma pegada mais sociológica, né, mais da ciência política. Estudava o Lenin, né, estudava os autores russos e todo o debate no entorno do movimento operário russo e tudo mais. Disso eu meio que saltei para uma análise desse mesmo período histórico, mas no sentido de analisar as esferas públicas presentes naquele momento, né, o que a gente poderia chamar de esfera pública proletária, né, que foi o conceito que eu me debrucei mais para explicar na minha dissertação. E eu conheci, na verdade, os autores canônicos que tratam desse tema, que são o Oscar Negitt e o Alexander Kluge, no ano de 2018, quando eu entrei no mestrado em comunicação, né, na UEL. E também tive que fazer uma
uma leitura, né, dar uma atualizada também em algumas outras coisas que eu já tinha lido do Jürgen Habermas, né, que cunhou primeiro o termo de esfera pública e em sua primeira forma, né, esfera pública burguesa. Essa foi a primeira aproximação, né, que foi uma aproximação recente, né, que foi, na verdade a EPC ela acabou entrando de uma forma um pouco lateral nos estudos, ela foi tomando uma proporção um pouco maior, ainda assim eu ainda tenho a possibilidade de juntar esses conhecimentos no âmbito da EPC com o que eu já estudava antes, né? Além do que eu já referi a respeito da agitação e propaganda e do Lenin, com os estudos do Walter Benjamin, né, e de outros autores desse período também, que analisavam a experiência, a formação da experiência e também a possibilidade de narrativas, enfim, que são ali estudos mais do ponto de vista da filosofia também, né? Atualmente, eu tenho me dedicado a algumas coisas paralelas aí, em relação aos estudos de comunicação, né? Fazendo outros cursos de roteiro para cinema, documentário, enfim, estou explorando algumas coisas novas. Mas do ponto de vista da pesquisa, e da pesquisa específica em EPC, eu pretendo me aprofundar, inclusive nesses autores citados no início, né? Que são Oscar Negić e Alexander Kluge, para ter uma compreensão maior a respeito do significado da esfera pública proletária, né? E esse conceito ele me mostrou algo muito potente de início, né? Potente, que aliás é uma palavra bem da moda atualmente, mas eu acho que ela serve bem nesse sentido. Esse conceito ele me pareceu muito potente, porque ele tem além de uma simbologia muito forte, ele pode demonstrar de fato essa possibilidade da esfera pública surgir em momentos oportunos, em momentos diferenciados, e de formas totalmente diferenciadas de acordo com os movimentos das lutas de classes e também de acordo com as capacidades e as possibilidades desses atores em jogo, né? De modificar o seu espaço ali por meio da luta política, que é uma luta que ela se dá no terreno político-econômico, né? Então essa relação ela tem isso tem uma total relação com os estudos de EPC, né? Tanto pela herança que, né, eles pegam do Habermas e toda essa ideia de ressignificação de um conceito, segundo eles, de própria superação do conceito de esfera pública, né, que é um conceito fundamental aí que usado e criticado por autores canônicos no campo, como o próprio César Bolan, né. Esse campo é um campo bem interessante, o qual eu ainda conheço pouco, mas é um campo bem interessante, até pela possibilidade de ir pela ideia do derivacionismo, né? Pela ideia de entender a comunicação enquanto uma forma, que é algo que abre um campo de possibilidades bem grande para quem estuda comunicação, porque você sai daquela análise dicotômica, e que é uma análise mais dicotômica, tanto do ponto de vista das leituras mais liberais, quanto do ponto de vista do marxismo também, né? Então é um campo, né, de estudos que abre um caminho, a mim me abriu pelo menos um caminho bem vasto aí de possibilidades, né? Bom, para as pessoas que estão começando a pesquisar e estudar EPC, eu diria para terem um pouco de paciência, porque no começo pode parecer, não que a gente não esteja em outra etapa que não seja o começo, mas no começo pode parecer na verdade que é algo muito árido, né? Uma coisa muito difícil de pegar. Para quem é da comunicação, para quem quem estudou comunicação a vida inteira, em escolas de comunicação, enfim, esse tipo de leitura pode parecer um pouco dura, né? Pode parecer um pouco difícil, assim, pesada, né? Então eu recomendo paciência, bastante paciência mesmo. E, enfim, estudar sempre, estar antenado nos debates, procurar indicações, ouvir o Jogando Dados, que é uma boa indicação aí sempre, e, né, de uma maneira mais geral, assim, ter bastante perseverança nesse ponto de vista, né, porque a EPC é uma área muito recente, é uma área que está buscando espaço ainda no Brasil, então não é, enfim, uma área em que se consegue ter uma amplitude de vozes tão grande como outras, né, por enquanto. Eu creio que isso é uma questão de tempo até essa mesa virar, né? Mas eu creio que seja isso. Muito obrigado, William. Achei muito legal a sua fala, principalmente recomendando aqui que o pessoal ouça Jogando Dados. Mas brincadeiras à parte, acho que é isso, né? Uma leitura bem cascuda para quem vem da comunicação, uma área não tão consolidada, né? Que o pessoal acha que que não é uma ciência, né? Acho que até um debate aí pode ser feito, que não é uma ciência tão dura e com um histórico como outras áreas,
E aí o pessoal pega uns livros tipo o Verdinho do César Bolanha e o Indústria Cultural, Informação e Capitalismo e começa a repensar se é isso mesmo que quer. Mas a gente tá aí com a ideia do Jogando Dados também para ajudar nisso. Obrigado então, William. Espero que continuemos aí juntos construindo e pensando aí os debates sobre economia política da comunicação e nos falamos num próximo episódio. E completando aqui a nossa tríade, Rafaela Martins de Souza, que é jornalista, formada também pela Universidade Estadual de Londrina, mestra pela mesma instituição e atualmente é doutorando em comunicação na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, em Portugal. Então, em 2017, eu estava no meio do meu mestrado em comunicação na UEL e eu já me esforçava para fazer leituras marxistas possíveis de serem correlacionadas à comunicação e ao meu trabalho daquela época, né? Essas leituras eu já trazia previamente, mas não eram ainda dentro da EPC. O Manuel, que é daqui do Jogando Dados, ele que me apresentou a EPC, né? Ele era um professor recém-chegado na UEL e a gente começou a conversar sobre a EPC. Nós começamos umas leituras do César Bolanho junto com um grupo de estudos e nós começamos pela tese dele, que chama Capital, Estado e Indústria Cultural. Depois a gente foi estudar o Capital propriamente dito, né, do Marx. E a partir daí eu foquei em criar um projeto de doutorado que aliasse as teorias feministas com a fundamentação da EPC, né? Então eu já estava na metade do meu mestrado, e principalmente no fim do meu mestrado, mas já empenhada em pensar no projeto de doutorado, que é onde eu ia conseguir trabalhar mais a questão da EPC. Com relação às leituras, para o meu trabalho é fundamental compreender autores clássicos, né, da EPC. Então, como eu estudo aqui em Portugal, existem muitas leituras obrigatórias de autores do norte do globo, como Garnán e Mosco, né, que são clássicos, assim como o Smyth e tal. O Fuchs também, que é meio polêmico. E eu trago todos esses autores dentro de uma perspectiva bastante crítica também, mas que é importante conhecê-los. O meu alinhamento fundamental é com a teoria do César Bolanho. Inclusive, ele é o meu co-orientador no doutorado. Mas eu também tenho interesse na Verlânia Aragão, na Anita Sims, na Ana Veloso, no Carlos Figueiredo, no Rodrigo Moreno Marques, que são todos pesquisadores aqui do Brasil, né, da EPC brasileira. E também existem outras áreas que tangenciam meu trabalho, cujas leituras são importantes. Então, existem as teorias feministas, como a da Federici, a da Fraser, as teorias da dependência, da Bambirra e do Marini, e também os autores mais tradicionais, assim, mesmo aqueles que vêm da teoria crítica, como o Adorno, o Horkheimer e o Isaac Rubin, né? São autores que eu me interesso por ler também. O Rubin eu ainda não comecei as leituras, mas ele vai ser importante no meu trabalho. Eu acredito que a EPC é a única forma de compreender toda a complexidade que envolve a comunicação dentro do sistema capitalista. Ou seja, a comunicação que atravessa todos os aspectos da nossa vida, né? Então, a crítica da EPC, ela possui uma preocupação dialética. E com isso, ela tenta perceber os problemas não somente em suas manifestações aparentes, mas também em suas essências. Por isso é que esse é o caminho que eu escolhi para minha pesquisa, porque eu quero entender como o patriarcado é participante, mas também matéria fundamental dessa teia complexa. E eu só consigo compreender isso por meio de uma teoria que pense nessa totalidade, né? Não só na aparência, mas também na essência e nessas relações dialéticas que se colocam dentro do sistema em que a gente vive. Para as pessoas que estão começando a pesquisar e estudar nessa área, eu acho que a gente vive num período de crise do capital,
O nosso modo de sociabilidade precisa ser examinado de uma maneira crítica e minuciosa. Então, o autor que melhor entendeu e explicou o funcionamento do sistema capitalista foi o Marx. Eu recomendo que quem está começando a pesquisar e pretende trabalhar na área da EPC se empenhe profundamente em conhecer o Marx na fonte, em estudar as teorias marxianas e também os autores marxistas. E eu acho que essa é a minha maior dica para quem está começando, entender esses fundamentos basilares, né? Que são os principais. E eu acho que vai valer muito a pena. E fica o convite, porque nós precisamos de mais pesquisadores nessa área. Ainda existe muito para ser pensado, estudado e trabalhado dentro da EPC. Muito obrigado também, Rafaela, muito legal a sua fala, né? Acho que você está seguindo aí os passos do Manuel, colocando a importância dos passos atrás, né? Eu até acho interessante que você falou, né? Quem melhor entendeu foi o Marx. Você já tinha dito isso no episódio de número 16, no qual você foi uma das convidadas, né? Antes de ser contratada aqui para vestir a nossa camisa 10. E eu acho interessante como tem muitas falas de que estaria superado, né? Eu gosto de lembrar uma fala que eu não lembro de quem é agora, que o Marx estará superado quando não vivermos mais no capitalismo. Bom, acho que chegou a minha vez de responder as perguntas, né? Acho que eu já falei algumas vezes aqui no Jogando Dados que a minha iniciação na economia política da comunicação foi em 2018 também, quando eu fui fazer o meu trabalho de conclusão de curso, orientado pelo Manuel, né? Eu sou formado em jornalismo pela Universidade Estadual de Londrina, e ele recomendou ler um debate que tinha sobre, entre principalmente o César Bolanho, com o Eloy Vieira, o Christian Fuchs e o Marcos Dantas, né, sobre valor e produção de valor em plataformas digitais. Eu li esses artigos, fiz uma revisão bibliográfica, foi o meu trabalho apresentado no Intercom de 2018 e foi uma parte do meu trabalho de conclusão de curso. Eu que fiz iniciação científica naquele ano com a orientação do Manuel. Depois de formado, eu entrei no mestrado em comunicação na Universidade Estadual de Londrina, e os temas que têm me interessado dentro da economia política da comunicação pesquisar são principalmente os que envolvem as grandes plataformas digitais, né? Conhecido GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft. E dentro disso, né, principalmente os debates que envolvem liberdade, possibilidade de democratização através da internet, mas esse domínio oligopolístico das empresas, e como seria uma regulação do Estado ou uma regulação social, econômica dessas plataformas. É um tema que me chama a atenção desde quando eu tive aula com o Manuel, né, para pegar aí uma fala da Gabriela das aulas de graduação, que eu estava acostumado a ler alguns jornais, acompanhar muita coisa, ainda alguma coisa que eu tento fazer, ouvir muito podcast hoje, inclusive jogando dados, fica a dica aí pro pessoal. E aí o Manuel me chamou e falou, você está acompanhando bastante, está vendo essas coisas, a gente precisa começar a dar uma fundamentação. E aí eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, falando sobre a regulação econômica da internet em tempos de crise, né? Já coloquei aí a crise. E no mestrado eu tenho dado uma continuidade nessa pesquisa, mas com certeza aprofundando ela, né? Algumas leituras que eu fiz esse ano e que eu tenho feito são leituras mais históricas e de perspectivas de longa duração. Então eu li trabalhos do Giovanni Arrighi, trabalho dele com a Beverly Silver, são eles O Longo Século XX, Adam Smith em Pequim, Caos e Governabilidade no Moderno Sistema Mundial, esse que é o com a Beverly Silver. Li os trabalhos do Robert Brenner, principalmente o The Economics of Global Turbulence, que não foi traduzido para o português, e o Boom e a Bolha. E no momento eu estou lendo A Grande Transformação do Karl Polanyi, tentando formar essa base de leituras para trazer uma perspectiva
que, como o Anderson sempre gosta de falar, né, de entender a totalidade, mas também o que são processos históricos e que estão o que é novo e o que de fato é próprio do sistema capitalista historicamente, não é uma novidade que as plataformas digitais criaram tudo. E dentro disso aí, outras coisas que me interessam são as disputas hegemônicas entre Estados Unidos e China e como seria uma hegemonia chinesa. Além disso, eu gosto bastante de fazer outras leituras aí na paralela, tipo leitura sobre o Brasil e sobre o Estado. Estou participando de um grupo de debate sobre o livro Estado Empreendedor, da Mariana Mazzucato. Tenho lido também os trabalhos do Paulo Arantes para pensar a formação brasileira e o nosso país, que eu acho que é uma perspectiva importante aí, que a Rafa deu uma ressaltada como quem mora aí no norte global, quem está morando aí em Portugal e fazendo doutorado. Eu adoto essa perspectiva da economia política da comunicação e eu entendo que ela oferece ferramentas analíticas e críticas para incorporar em debates de outras áreas, né? Pensando a comunicação como uma área fundamentalmente interdisciplinar, então eu vou buscar muita coisa na história, na economia, na ciência política também, e acho que a crítica da economia política do Marx e a crítica da economia política da comunicação do Bolanho tem ferramentais aí para oferecer para os debates que eu pretendo construir na minha dissertação e depois aprofundar num futuro doutorado. Acho que é por aí o que eu teria para falar sobre a economia política da comunicação. É um campo muito rico, como o William falou, é uma leitura que é bastante densa, que tem muitas questões, né? Mencionaram aí a mesa de hoje debates epistemológicos sobre produção de valor, sobre plataformas, sobre intelecto geral, dados. Então acho que tem muitas questões. Acho que também vale a gente prestar atenção nas pessoas que estão pesquisando aqui na economia política da comunicação, principalmente a nossa vertente brasileira, né? Então, além do César Bolanho, eu já li a Helena Martins, o livro dela que saiu pela editora Expressão Popular. Eu falei aqui no episódio que a gente gravou com ela, lá o número 2, lá atrás, no começo do Jogando Dados. Mas também li o Rui Sardinha Lopes, tenho perspectiva de ler a tese da Verlane Aragão Santos, o trabalho da Anita Simes e outros trabalhos aí de pesquisadoras e pesquisadores do campo da economia política da comunicação. Para quem está chegando agora, né, quem quiser conhecer mais sobre a área, acho que como o Will falou e a Rafaela também, vamos com calma, a gente vai fundamentando, estruturando as pesquisas, lendo, acompanhando os debates. Acho que é um campo aí riquíssimo para a gente ir formando as nossas impressões e ajudar a construir ele, né? Ciência não se faz sozinho, então fazemos nos ombros de gigantes, e aí temos 2 gigantes aqui participando do Jogando Dados, mas também esses outros e essas outras que a gente falou aqui durante esse episódio e nos outros episódios do Jogando Dados. Então, acho que é isso, gente. Com isso, eu encerro aqui a minha resposta e também me despeço. Espero que vocês estejam bem, com saúde. Abraço Manuel, Anderson, William, Gabriela e Rafaela, todas e todos os ouvintes, e nos falamos na próxima semana. Não se esqueça de deixar sua pergunta ou dúvida em um dos nossos canais. Você pode mandar um e-mail para o jogandodadspod@gmail.com ou enviar perguntas para o nosso Facebook, facebook.com/jogandodadospodcast, nosso Twitter, @jogandodadospod, ou para o nosso Instagram, @jogandodadospodcast. Não se esqueça de assinar o podcast para ser notificado quando o próximo episódio for publicado. Estamos em vários agregadores de podcasts, como Spotify, o Apple Podcasts e o Google Podcasts. Mesmo assim, não deixe de compartilhar e recomendar aos amigos, amigas, companheiros, companheiras que curtem a área e querem saber mais sobre o tema.
O Jogando Dados é uma produção da parceria Cubo-El, Laboratório de Estudos sobre Comunicação e Crise do Capitalismo da Universidade Estadual de Londrina, e CPCom-UFAL, Crítica da Economia Política da Comunicação da Universidade Federal de Alagoas. A arte que ilustra o podcast é de Davi Fiuso. As artes para divulgação e as atualizações das redes sociais são de responsabilidade de Gabriela Fernandes Silva. Até a próxima semana.